Alô pessoal, nosso tema de hoje é a doença de Parkinson. Vamos estudar? A doença de Parkinson é uma lesão persistente, crônica de uma parte do cérebro e afeta principalmente a maneira como o cérebro coordena a ação dos músculos nas várias partes do corpo. Uma pequena parte do cérebro, chamada de substância negra, é uma das mais afetadas nessa doença. Essa área do cérebro está envolvida no envio das mensagens para os nervos da medula espinhal, responsável pelo controle dos músculos do corpo. Para que isso aconteça, essa circulação de mensagens, são necessárias substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. A principal delas é chamada de dopamina. É um desses neurotransmissores que produz, sobretudo, os neurônios da substância negra. Nas pessoas com doença de Parkinson, o número de células da substância negra diminui progressivamente e é de forma irreparável, sem que haja uma causa conhecida. Como o número de células diminui, a quantidade de dopamina que é produzida também se reduz. Esta combinação faz com que as mensagens nervosas para os músculos se tornem cada vez mais lentas e desorganizadas. A doença de Parkinson se desenvolve principalmente em pessoas com mais de 50 anos e se torna mais comum com o avanço da idade. Cerca de 5 a cada 1.000 pessoas com 60 anos e cerca de 40 a cada 1.000 pessoas com 80 anos sofrem a doença de Parkinson. Afeta homens e mulheres, mas é um pouco mais comum nos homens. Raramente, ela vai se desenvolver em pessoas com menos de 50 anos de idade. A doença de Parkinson não é geralmente hereditária e pode afetar qualquer pessoa. No entanto, fatores genéticos como a parte hereditária pode ser importante no pequeno número de pessoas que desenvolvem a doença antes dos 50 anos de idade. Quais são os sinais e sintomas? As células do cérebro e os nervos afetados da doença de Parkinson são responsáveis por produzir movimentos suaves e coordenados dos músculos. Portanto, 4 sintomas são comuns que desenvolvem gradualmente. Primeiro, lentidão dos movimentos, chamado de bradicinesia. Quando esse sintoma se desenvolve, pode ser atribuído ao avançar da idade e o diagnóstico da doença de Parkinson pode ser evidente. Segundo, com o tempo se desenvolve um padrão de marcha característico. A pessoa com doença de Parkinson anda mais curvada e tem alguma dificuldade em iniciar para aliviar. É chamado de pequeno espaço ou petit pas. Terceiro, a rigidez dos músculos e os músculos podem se tornar mais tensos. Além disso, os braços não oscilam como normalmente acontece quando andamos. Quarto, agitação, tremor, é comum, mas nem sempre ocorre. Geralmente afeta os dedos, polegares, mãos e braços, mas pode afetar outras partes do corpo. Então vamos gravar essa frase. Nem todo tremor é Parkinson e nem todo parkinsoniano tem tremor. É mais perceptível quando está parado e pode piorar com ansiedade ou alteração emocional. O Parkinson, ele só tem tremores quando ele está em repouso. Quando ele está em movimento, esses tremores não aparecem. Os sintomas tendem lentamente a se tornar piores. No entanto, a velocidade a que os sintomas pioram varia de pessoa para pessoa, podendo levar vários anos até se tornarem graves ou suficientes para ter um efeito visível na sua vida. Para além dos principais outros sintomas, se vão desenvolvendo medidas que a doença de Parkinson tem a sua progressão. Menos expressões faciais, como sorrir ou franzir a testa, redução em alguns movimentos da fala, dificuldades de movimentos finos, como atar cordões dos sapatos ou abotoar mesmo uma camisa. Dificuldade na forma de escrever, na escrita. A dificuldade de equilíbrio e postura com maior tendência a cair. A fala pode ficar lenta e o cansaço e dores são bastante generalizados. Qual o tratamento a ser utilizado? Não há cura para a doença de Parkinson e nenhum tratamento impede a progressão da doença. No entanto, os tratamentos podem geralmente aliviar os sintomas. Numa fase inicial, enquanto os sintomas são leves, pode não precisar de qualquer tratamento. A fisioterapia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia também podem ser úteis à medida que a doença progride. Um fisioterapeuta pode aconselhar sobre a postura, fazer uma reeducação da marcha e prescrever alguns exercícios terapêuticos. Eu tive um bom resultado com o Tai Chi Chuan, que além de ajudar os movimentos, dar mais consistência ao músculo, melhora muito a parte respiratória.
Um terapeuta ocupacional pode aconselhar sobre as melhores adaptações para casa, o que pode facilitar muitas tarefas. Havendo dificuldade com a fala, deglutição ou mesmo a salivação, um fonoaudiólogo pode auxiliar nesse quadro. Um psicólogo pode ser capaz de ajudar se o paciente estiver com problema de depressão. Na cinesioterapia, os seguintes exercícios poderão ser prescritos na doença de Parkinson, dependendo do estado evolutivo do paciente. Eles deverão ser realizados 2 a 3 vezes por dia, onde ele não apresentar nenhum tipo de dor ou sintoma. Sentado com os pés apoiados, cruzar as mãos sobre o peito e rodar gradualmente o tronco, mantendo as costas alinhadas. Repetir esse movimento de 8 a 12 vezes. Em decúbito dorsal, seria deitado dorsalmente, com as costas no leito, com os braços ao longo do corpo, elevar o quadril até as coxas e as costas e ficarem alinhadas com o mesmo plano, ou seja, é o que a gente chama de ponte. Retornar lentamente à posição inicial e repetir isso de 8 a 12 vezes. De joelhos, apoiados com as palmas das mãos no chão, que estão alinhadas com os ombros. Inspirar de forma profunda, enquanto deixa a coluna ficar arqueada em direção ao chão e rodando a cabeça para frente e depois para trás. Expirar de uma forma lenta e progressiva, contraindo os músculos abdominais e enrolando a coluna vertebral e a região cervical. Repetir esses movimentos de 8 a 12 vezes de forma lenta. Então, pessoal, a doença de Parkinson hoje é um problema bastante grave que afeta uma série de pessoas acima de 50 anos de idade e nós devemos conhecer bastante os sinais e sintomas para ajudar esse paciente na sua qualidade de vida. Faça suas perguntas se assim desejarem, que eu logo responderei. Deixe seu like se gostou do vídeo. E lembrando, toda a arrecadação que nós temos através desses vídeos são convertidos para a compra de alimentos para criança carente. Ajuda quem precisa, pessoal. No mais, até breve em um outro vídeo.